O quarto era frio, estéril e à prova de som, feito sob medida para deixar qualquer um se sentindo isolado do mundo. Do outro lado da mesa de aço estava minha irmã, Carla. A mulher que sempre teve que ser o centro das atenções agora parecia só um borrão de maquiagem borrada e lágrimas secas, observada por 2 policiais militares que mal piscavam. Ela tentou me encarar, procurando algum resquício daquela irmã mais nova que ela costumava defender. Só que eu só ofereci silêncio. A porta abriu com um chiado metálico e meu comandante, o coronel Menezes, entrou. Um sujeito que levava a palavra disciplina tão a sério quanto gente que separa o feijão do arroz no prato. Ele valorizava a competência, onde minha própria família só enxergava um passatempo. Ele colocou uma pasta fina sobre a mesa. O estalo ecoou pelo ambiente gelado. Ele sequer olhou para Carla. Seu olhar, afiado como bisturi, estava fixo em mim. Especialista Santana, começou ele com aquela voz seca de quem não tem tempo nem para tossir. A contra-inteligência precisa da sua avaliação oficial. Essa pessoa aqui é uma ameaça, uma cúmplice consciente ou só uma idiota útil? Cada palavra parecia uma marretada na mesa. E eu vi bem ali o momento em que a ficha caiu nos olhos da Carla. Ela finalmente entendeu que quem estava no banco dos réus era ela. 30 minutos antes eu estava sorrindo. E olha que sorrir não era comum no Centro Integrado de Inteligência Militar, CIIM, de São Paulo. Uma sala de correspondência de alta segurança tá longe de ser lugar de festa. Mas aniversário é aniversário e um pacote bonito muda qualquer coisa. Meus colegas deram risada quando o atendente me entregou a caixa. Era linda, toda embrulhada em papel cintilante, bem a cara da Carla. Estendi a mão para pegar, sentindo aquele calorzinho bobo no peito, aquele que a gente sente quando lembra que alguém pensou na gente. Mas aí, do nada, caiu uma sombra sobre o pacote. Era o coronel Menezes. A leveza usual dele tinha sumido. No lugar, uma carranca que dava calafrio até em poste de luz. "Afaste-se, Santana", ordenou ele com a voz firme, cortando o ar como navalha. Eu congelei. "Senhor?" perguntei sem entender. Ele não respondeu, só apontou com um dedo firme para a etiqueta de envio. Seguiu o olhar. E o calor que estava no meu peito virou gelo. Ali, escrito com a letra bolhuda da minha irmã, estava o bilhete que detonaria a minha vida. Da sua espiazinha favorita. Era uma piada interna, uma provocação repetida durante anos, meio debochada. Carla achava hilário me chamar assim desde que soube que eu tinha passado no concurso do exército. Ela sempre achou que eu vivia empilhando papel em algum canto esquecido da burocracia militar. Ela não fazia ideia de que aquela frase fazia parte de uma lista de expressões monitoradas pela ABIN, Agência Brasileira de Inteligência. Era literalmente um gatilho de alerta, código de ativação de células adormecidas. E o prédio inteiro entrou em alerta. O pacote foi isolado, a sala foi evacuada, e eu fui direto para a sala de interrogatório. Para entender o tamanho do estrago que ela causou, é preciso entender as 2 vidas que eu levei. Para minha família, eu era só o fantasma no canto da ceia, a filha calada, a irmã sem graça. Nada disso ficou mais claro do que no nosso último Natal. A noite toda foi, como sempre, o show da Carla. Minha irmã, gerente de redes sociais, movida a cafeína e curtidas, dominava a sala como apresentadora de programa de auditório. Ela falava, sem parar, empolgada com uma campanha viral que tinha criado para um refrigerante. A história incluía estatísticas, hashtags e um gif dançando. Todo mundo estava hipnotizado, rindo e admirando. Meu pai, o senhor Santana, parecia inflado de orgulho. O tipo de homem que mede sucesso pela quantidade de gente que balança a cabeça dizendo parabéns num coquetel. Recebi minhas notas da bateria de aptidão linguística da defesa. Fiquei entre os 1% melhores. Silêncio. Meu pai franziu a testa, não por orgulho, mas por confusão. 1% do quê, minha filha?
Perguntou ele, como se aptidão linguística fosse nome de remédio. Esticou o braço, deu um tapinha frio na minha mão e soltou. Que bom, querida. Todos aqueles livros estão servindo para alguma coisa, né? E então completou, sorrindo para Carla. Mas sua irmã está lá fora, no mundo real, fazendo as coisas acontecerem. Carla me olhou, não com desprezo, mas com pena, o que sinceramente era pior. Na minha cabeça passou um inventário de memórias, a medalha da Feira de Ciências que nunca foi exposta, as bolsas de estudo ignoradas, os elogios que nunca vieram. Meu mundo real era outro. Não era uma sala cheia de risadas e piadas ruins. Era uma sala isolada, classificada, onde a luz azul dos monitores iluminava dados criptografados e o ar era denso de concentração. Era lá que eu existia de verdade, onde eu deixava de ser a Ana calada, onde eu era Alfa X. Algumas semanas antes daquele Natal, eu estava de plantão. Com os fones nos ouvidos, eu analisava sinais brutos vindos de uma região de alta ameaça. Meus olhos treinados vasculhavam o emaranhado de dados, caçando padrões escondidos como quem procura agulha no palheiro. E então eu vi algo minúsculo, quase invisível, mas real. Uma microvariação na transmissão digital, um jitter, como a gente chamava. Era uma falha tão sutil que podia ser confundida com ruído, mas meu treinamento me dizia outra coisa. Era a assinatura digital de um sinal clandestino. Alguém se pendurando num canal seguro, sem convite. Um espertinho tentando invadir a rede Infobrasil. E ninguém mais parecia ter percebido. Meus dedos correram pelo teclado. Redigi um relatório direto ao ponto. Alertei sobre a invasão, rastreei o possível ponto de origem e recomendei contramedidas imediatas. Não assinei com meu nome civil, mas com o meu indicativo de chamada. Alfa X. Menos de 5 minutos depois, ouvi a porta atrás de mim. Era o Coronel Menezes, um veterano da inteligência, carrancudo, olhos de falcão e palavras contadas na colherinha. Ele segurava o tablet lendo meu relatório com aquela cara de quem já viu de tudo. Quando terminou, olhou para mim com um brilho nos olhos que dizia mais do que qualquer tapinha nas costas. Boa pegada, Alfa X, murmurou ele, sério, mas com um respeito que eu nunca recebi, nem do meu pai. Você acabou de impedir uma violação catastrófica na rede Infobrasil. Ele não me chamou de minha filha, nem veio com aquele parabéns, querida. Me chamou pelo meu nome de guerra que eu conquistei, reconhecendo que eu tinha acabado de proteger milhares de vidas. Naquele cubículo congelante, eu me senti verdadeiramente vista. Pela primeira vez. Essa era a minha realidade. Mas quando tentava explicar isso para minha família, era como falar grego com o papagaio. Lembro de uma ligação com minha mãe, a senhora Santana, uma mulher que vivia pela estética de uma família feliz, tipo comercial de margarina. Tentei desabafar depois daquele Natal desastroso, e a resposta dela disse tudo. Ana, você precisa entender, disse com aquela voz doce que ela usava para apagar incêndio com gasolina. A vida da Carla é muito pública. Tudo dela aparece. O seu trabalho é público também, sim, e estável, o que é ótimo. Mas a gente vê o que ela faz. Você, a gente nem entende direito. Ela precisa mais do nosso incentivo. Foi ali que a ficha caiu. Eles não eram apenas ignorantes sobre minha vida, eram deliberadamente ignorantes. Meu mundo era discreto demais, complicado demais, não se encaixava na narrativa da filha perfeita. Então, era mais fácil fingir que ele nem existia. Mais fácil idolatrar a estrela da propaganda do que tentar decifrar a filha que vivia nas sombras. Por anos, aceitei essa dualidade. No mundo deles, eu era a Ana silenciosa, funcionária pública que ninguém sabe o que faz. No meu mundo, eu era a Alfa X, a analista que caçava fantasmas. Mas depois do pacote da Carla, ficou claro, esses dois mundos iam colidir,
e eu não ia proteger ninguém das consequências. Quando o lockdown no Centro Integrado de Inteligência Militar de São Paulo foi suspenso, fui parar numa sala de reuniões gelada com o Coronel Menezes. Na mesa, só havia ele, eu e o pacote, o famigerado presente de aniversário, agora lacrado num saco plástico para evidências. Parecia inofensivo, quase bobo, mas causou um rebuliço danado. O coronel entrelaçou os dedos com aquele ar de quem vai entregar uma má notícia sem dó. Explicou que a frase escrita por Carla, da sua espiazinha favorita, era idêntica a uma senha de ativação usada por células da ABIN. Coincidência? Talvez. Mas a mensagem, somada ao fato de ter sido enviada diretamente para o CIIM, acendeu os alarmes automáticos. O programa disparada se chamava Bandeira Vermelha, e o protocolo era inflexível. Qualquer possível ameaça de infiltração precisava ser investigada como se fosse real. O sistema não tinha coração, nem senso de humor. Reconheceu uma possível ameaça e exigiu o inquérito completo de contra-inteligência sobre o remetente. Até que se prove o contrário, a regra era simples: presumir má intenção. Enquanto ele falava, algo estranho aconteceu. Me senti calma, porque aquele era o meu território, um mundo de lógica. Carla lançou a pedra. O sistema reagiu como deveria, causa e efeito. Foi então que o Coronel Menezes me surpreendeu. Disse: podemos classificar como um caso doméstico não crível, um alerta exagerado. Posso fazer o relatório sumir, Santana. Por um segundo considerei. Seria tão mais fácil jogar tudo para debaixo do tapete, voltar ao ciclo de jantares abafados, presentinhos simbólicos e uma vida de invisibilidade confortável. Mas minha consciência tinha um caderninho, um livro-razão de todos os pequenos desrespeitos acumulados. Olhei para o saco de provas. A caligrafia descuidada da minha irmã estava ali, com aquela frase debochada. Aquilo não era vingança, era justiça. Pela primeira vez, ela sentiria o peso de viver num mundo real, onde atitudes têm consequências. Não, senhor, respondi com firmeza, sem mostrar o furacão dentro de mim. O protocolo foi corretamente acionado com base nos dados. Ele deve ser seguido até o fim. Meu vínculo com o remetente é irrelevante. O coronel Menezes assentiu, sombrio, mas respeitoso. Sabia que eu estava fazendo o que era certo, e mais difícil. Minha nova tarefa era abrir a investigação preliminar sobre o remetente. Sentei diante de um terminal seguro. A tela me banhava com uma luz azulada. Comecei a digitar. Carla Santana, endereço residencial em Moema, cargo de destaque no setor de marketing de uma multinacional de cosméticos. Depois, fui para onde a verdade escorre mais fácil: as redes sociais. A mesma vitrine onde ela exibia sua vida perfeita agora seria minha fonte de informação. Cataloguei cada postagem em que ela se referia a mim em tom de piada como sua espiãzinha favorita. Cada foto em que me marcou nas proximidades do CEIM. Eu não estava inventando nada. Estava apenas alimentando o sistema com as próprias palavras dela, sua pegada digital. Era uma máquina que analisaria tudo, sem afeto, sem parentesco, sem perdão. Cada postagem arrogante, cada piadinha condescendente, cada selfie compartilhada sem noção virou um dado oficial em uma investigação de contra-inteligência. A polícia militar foi acionada. Carla estava prestes a descobrir que no meu mundo não se deleta um comentário e sai impune. Não há botão de editar legenda. Ela foi conduzida por 2 PMs até a sala de interrogatório 3. Eu a observava da sala de vigilância ao lado, separadas apenas por um vidro espelhado. De um lado, a fantasia cor-de-rosa de que tudo era um mal-entendido. Do outro, o país real e as leis que o regem. A sala era uma caixa cinza sem alma, projetada para não oferecer conforto nem distração. Carla entrou ainda vestindo os últimos fiapos da sua valentia performática. Ela estava acostumada a ambientes que se moldavam à sua energia. Mas ali,
O espaço absorvia sua indignação como uma esponja e não devolvia nem eco. Os 2 policiais saíram. A porta pesada fechou com um clique seco. Ela ficou sozinha, cercada de silêncio. Um silêncio que grita. Quase pude ouvir os pensamentos dela. Isso tudo é um engano. Ana deve ter feito alguma besteira. Me trouxeram aqui por engano. Ela andava em círculos, ensaiando o discurso que usaria com o chefe da repartição. Ironicamente, planejava ameaçar com o advogado, com o processo, com o nome do nosso pai. Acreditava ainda estar no controle, como se a confiança e o gogó alto ainda valessem alguma coisa ali dentro. Mas ela não fazia ideia de que agora ela era apenas uma visitante num país estrangeiro. E eu era quem escrevia a Constituição. A porta se abriu e o coronel Menezes entrou. Não sentou. Ficou de pé, com a coluna ereta, segurando um tablet como quem segura uma pistola. Carla Santana, afirmou, sem rodeios. Você é a remetente de um pacote que acionou um alerta de segurança de nível 4 nesta instalação. Ela soltou uma risada curta, um som deslocado na sala muda. Um alerta de segurança? Por um presente de aniversário? Que absurdo! Mas o coronel sequer piscou. Continuou, sem dar espaço para o deboche. O pacote continha uma frase de ativação usada por células hostis infiltradas e foi endereçado diretamente a uma área protegida da inteligência nacional. Uma senha, ela gaguejou, agora menos certa de sua comédia. É só uma brincadeira idiota. A gente fala isso há anos. Pergunta para Ana. Mas ele ignorou o apelo. Sua voz ficou ainda mais grave. Nosso único foco neste momento é apurar os seus motivos. Precisamos saber se você foi coagida, comprometida ou se agiu de forma deliberada ao tentar contatar um recurso protegido da inteligência militar. Coagida, comprometida, intenção deliberada. As palavras pairaram no ar como sentenças. Carla empalideceu. Essa era a linguagem do crime de Estado, não de uma briguinha entre irmãs. Ela já começava a ensaiar mais um discurso quando a porta se abriu de novo. E eu entrei. Não estava algemada, nem chorando. Estava com meu uniforme militar limpo, impecável. Faixas alinhadas, patente visível. Uma pasta azul de capa dura na mão, com o selo vermelho de confidencial. Fechei a porta atrás de mim e caminhei até o lado do coronel Menezes. Não olhei para minha irmã. Dirigi-me apenas ao meu superior. Senhor, concluí a avaliação preliminar da ameaça representada pelo indivíduo. Indivíduo. Não disse minha irmã, nem Carla. Apenas o termo técnico. Indivíduo. Ela ficou estática, com a boca entreaberta, como se não estivesse entendendo nada. Alternava o olhar entre mim e o coronel, vendo, pela primeira vez na vida, a mulher por trás da sombra. Então, virei-me e encarei seus olhos. Os meus estavam frios como o azulejo daquela sala. A frase escrita no bilhete, comecei com um tom metódico, é usada como senha de ativação por uma célula adormecida da ABIN, que está sob investigação há 18 meses. É um código para indicar que um ativo foi comprometido. Parei. Deixei a informação afundar como uma âncora no peito dela. Seu pacote, enviado para essa caixa postal específica, nesse momento específico, comprometeu uma operação em andamento. 3 agentes infiltrados tiveram que ser removidos às pressas. Você quase arruinou tudo. Vi quando o rosto dela se contraiu. A ficha caiu com um baque seco. Aquilo não era exagero. Era real. Mas o golpe final ainda estava por vir. O coronel deu um passo à frente. Com frieza cirúrgica, disse: Sua irmã, Carla, não é escriturária.
Ela piscou. O mundo começou a se desmontar ao redor. Ela é oficial de carreira, especialista em inteligência de sinais. Seu indicativo operacional é Alpha X. Ela é analista-chefe da divisão de contra-inteligência responsável por este caso. Ele ergueu o tablet e mostrou a tela. Foi ela mesma quem assinou o relatório oficial de abertura da investigação contra você, como manda o protocolo. Pronto. Foi ali que eu vi. 20 anos de arrogância evaporaram do rosto da minha irmã, substituídos por um espanto absoluto. Ela finalmente me viu de verdade. Não a Ana calada, a nerdinha esquisita, mas a Alpha X, uma operadora de alto nível. Alguém com o poder de virar a vida dela do avesso com uma simples assinatura digital. Todos os segredos, as noites viradas, o trabalho invisível, tudo se encaixou num estalo brutal que implodiu sua visão de mundo. Ela passou a vida inteira me fazendo sentir pequena. No fim das contas, bastaram 2 palavras, Alpha X, para mostrar a ela o quão vasto e complexo meu mundo realmente era. 6 horas depois, a porta da sala de interrogatório se abriu e Carla saiu. Era um fantasma da mulher que entrara ali. Sua valentia tinha evaporado. O rosto estava pálido e inchado, e em sua mão ela segurava cópias dos documentos que fora obrigada a assinar. Uma carta de segurança nacional e um acordo de confidencialidade que a comprometiam legalmente ao silêncio pelo resto da vida. Ela não era mais apenas Carla Santana, a gerente de mídias sociais. Agora era uma pessoa com um arquivo oficial permanente, alguém que havia sido formalmente advertida pelo governo. Vi-a no corredor, enquanto conversava com outros 2 analistas. Ela deu um passo hesitante em minha direção, abrindo a boca para dizer alguma coisa, qualquer coisa. Não lhe dei chance. Encontrei seu olhar desesperado por um instante, dei-lhe um leve, quase imperceptível aceno de cabeça em sinal de descaso e virei-lhe as costas completamente. Um dos colegas apontava para um diagrama num tablet, pedindo minha opinião sobre uma nova situação em desenvolvimento. Dei-lhe total atenção. Nos afastamos, as vozes reduzidas a murmúrios sobre parâmetros de missão e segurança operacional, deixando Carla sozinha no longo e estéril corredor. Naquele momento, ela era invisível. E eu finalmente entendi. Nunca precisei que ela me enxergasse. 6 meses depois, eu estava no pódio de um auditório seguro dentro do CIM. A patente no meu uniforme tinha mudado. Eu era Tenente Ana Santana. À minha frente, uma turma de novos analistas de inteligência, rostos ansiosos e nervosos, um reflexo de mim mesma alguns anos antes. Na tela grande atrás de mim, um slide mostrava um estudo de caso anônimo. Processo de 73 bilhões de reais. Anomalia de origem doméstica. Era o relato de como um pacote aparentemente inofensivo, enviado por um membro da família, contendo uma frase codificada descuidadamente, ativou um protocolo de segurança em escala nacional. Era a minha história, despida de nomes e polida para servir de lição, sobre a importância da vigilância e a natureza implacável dos sistemas que protegemos. Eu não era mais a vítima da crise. Era eu quem ensinava a partir dela. Minha voz soava firme e segura enquanto eu guiava a turma pelos erros do processo e os riscos do comprometimento, transformando a disfunção tóxica da minha família em um recurso valioso para a próxima geração de analistas. O passado não era mais uma fonte de dor, tornara-se apenas um dado a ser analisado. Após o briefing, enquanto os analistas saíam, o coronel Menezes se aproximou. Ele exibia um raro e indiscreto sorriso. "Muito bem, tenente", disse. Aquele novo título, vindo dele, parecia valer mais do que qualquer elogio que minha família já tivesse me feito. Ele olhou ao redor, para a sala agora vazia. "Você transformou uma crise pessoal em força profissional. Demonstrou integridade incontestável quando mais importava. Essa é a marca de um líder." Suas palavras eram simples, diretas e sinceras. Reconheciam meu caráter, não apenas minhas conquistas.
Essa era a minha nova família. Uma comunidade construída não sobre obrigações disfuncionais e regras não escritas, mas sobre respeito mútuo, propósito compartilhado e o reconhecimento silencioso de um trabalho bem feito. Era tudo que eu sempre precisei. Algumas semanas depois, estava em meu novo escritório, um espaço maior, com uma janela que dava para toda a instalação. A promoção trouxe novas responsabilidades. Eu estava imersa no planejamento de uma operação quando uma notificação por e-mail apareceu na tela. O remetente era a Carla. O assunto tinha apenas 2 palavras: sinto muito. Por um momento, fiquei olhando para a mensagem. Um pedido de desculpas. Aquilo que pensei que resolveria tudo. As palavras pelas quais esperei por anos. Cliquei para abrir, com uma estranha sensação de distanciamento. Era um romance, um longo, desconexo e patético muro de texto cheio de desculpas, autopiedade e súplicas por perdão. Ela escrevia sobre como nunca soube, como estava apenas brincando, como nossos pais ficaram devastados. Lamentava o que aconteceu, o impacto que teve em sua vida. Li os primeiros parágrafos e não senti nada. A velha ferida havia cicatrizado. O livro Razão interno, que carreguei por tanto tempo, estava finalmente fechado, totalmente quitado. A validação dela não era mais moeda que eu aceitasse. Sem pensar 2 vezes, movi o dedo para o mouse. Cliquei. O e-mail desapareceu na pasta de arquivos, sem resposta e sem ser lido. Voltei-me para o grande mapa holográfico na tela principal. Minha mente já estava na próxima missão. Minha paz, finalmente, era minha. Minha irmã me enviou um presente para me lembrar de quem ela pensava que eu era. Meu comandante mostrou a ela quem eu realmente me tornara. Se você já teve que provar seu valor num mundo que insiste em não te entender, compartilhe sua história abaixo. Nesta comunidade, seu sinal sempre será recebido alto e claro.